Boa noite a todos que estão ao vivo aqui comigo na live Cleverson Vale. Hoje é uma live importantíssima. Nós vamos conversar com o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, pastor Sócrates Oliveira de Souza. Ele que vai contar sobre o seu testemunho da cura. Ele esteve o ano passado na UTI, internado com Covid, e vai trazendo o testemunho de como foi curado, como Deus agiu, e também informações sobre a nossa querida Convenção Batista Brasileira. Vamos chamá-lo? Entrou. Ok. Boa noite, pastor Sócrates. Boa noite, pastor Cleves. É uma alegria estar com você aqui nesse tempo, né? Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui. Alegria toda minha, pastor Sócrates. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por vê-lo com saúde. O ano passado nós clamamos a Deus pela cura e Deus ouviu o clamor do povo de Deus, do povo batista, e muito me alegro em falar contigo nessa noite. Obrigado por ter aceito o convite, pastor Sócrates. Alegria minha, pastor Cleves, eu quero agradecer ao irmão, à sua igreja e a todos aqueles que intercederam a Deus pela minha vida, né? Foi momentos bastante difíceis, menos para mim, talvez sou eu quem menos difícil para mim, mas muito difícil para a minha família, né? Para minha esposa e as minhas filhas, e Deus realmente, a minha responsabilidade diante de Deus aumentou, porque desenganado, né? Foi o início da pandemia, os médicos ainda não tinham muita experiência, muitas informações que já tem hoje, né? E foi realmente a ação de Deus, com certeza. Amém. O senhor vai falar mais sobre isso na nossa live aqui, mas antes eu quero dizer que a nossa live, além das pessoas que já estão conosco ao vivo, quero agradecer a todos que estão presentes, ela fica gravada, pastor Sócrates, e muitas pessoas terão acesso depois também. Eu quero apresentá-lo para todos que estão conosco e aqueles que assistirão posteriormente. Pastor Sócrates Oliveira de Souza é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Ele é nascido no Rio de Janeiro e filho de Pedro Evangelista de Souza e Adelaide Oliveira de Souza. Seus pais eram missionários, não é, pastor? Sim, sim. Meus pais foram missionários da Junta de Missões Nacionais por mais de 38 anos, né? Eu vivi 11 anos, praticamente, da minha vida com eles no campo missionário, na região do Sertão. E dou graças a Deus por isso. Os dois já estão na glória, mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que me abençoaram muito. Foi no Nordeste ou no Norte do país? Foi no sertão da Bahia, pastor, na zona oeste, Sertão naquela da região. Bahia. Sertão da Bahia. Ali um pouco no Vale do São Francisco e mais na região chamada da Caatinga, né? Do sertão, aqui a região oeste ali, a começar de Xique-Xique, Irecê, Ipupiara, essa região ali que eu passei a minha início da infância, idade júnior e parte da adolescência naquela região. Depois eu já não estava mais em casa quando ele foi, a Junta transferiu para naquela época era Goiás, hoje a região já é Tocantins, mas na época que ele foi era Goiás ali para Novo Acordo, bem próximo ali de Tocantins, né, naquela região ali. Então ele trabalhou. O senhor tem o senhor tem quantos irmãos, pastor Sócrates? Bom, eu tenho 5 irmãos, né? Houve o seguinte: a mamãe faleceu lá no campo missionário e ela foi
Na região que o papai e ela foram trabalhar, numa região, e ela acabou foi picada lá por mosquito, teve malária, né? E lá a gente chamava a malária de sezão. Era, tá com febre de sezão, a pessoa sentia frio, apesar de estar cheio de coberta, sentia frio. E uma febre muito grande. E ela acabou falecendo, né? E o papai casou de novo. E aí, com a mãe Ruth, que eu chamo, né? Que foi quem acabou de criar nós, eu tinha 9 anos de idade isso. E aí, o papai casou, então, com a mãe Ruth, e eu tenho mais 2 irmãs do segundo casamento do pai. Então, dos meus irmãos, filhos da mamãe, tem uma que já faleceu entre nós, então são 4 e 2, são 6 hoje vivas. Uhum. Com o senhor 7, né? São 4, isso, 7 o total vivos. 7 total. Pastor Jeremias Bento acabou de entrar e estava dando um abraço aí para o senhor, pastor Sócrates. Jeremias Bento. Ontem nós fizemos uma live, ontem foi uma bênção também, ontem com o pastor Jeremias Bento. Pastor Sócrates é casado com a irmã Lúcia Cerqueira Coelho de Souza. Tem 2 filhas, Mariane e Camille. São membros da Igreja Batista Itacuruçá. Pastor Israel Belo, né? Isso, exatamente. Israel Belo. Pastor Sócrates é pastor batista há 35 anos, bacharel em engenharia química, administração de empresas e teologia, e mestre em administração de empresa. Pastor, o senhor já nasceu num lar cristão, mas conte para nós rapidamente como conheceu a Cristo. Foi quando criança ainda, quando adolescente? Como que foi o seu encontro com Cristo? Então, eu me converti entre 6 e 7 anos, né? E eu me lembro até hoje do sermão que o pregador pregou naquele dia. A carta de João, ele diz, se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E aí o pregador, eu sentava no primeiro banco ali, né? Fazia parte da rotina do filho do pastor, da família, né? Papai ia para o púlpito, a mãe tocando, e aí a gente ficava ali no primeiro banco para eles poderem tomar conta da gente, né? Ficar acompanhando. E aí o pregador, eu tinha muito medo, naquela idade, tinha medo de escuro, e naquela noite o pregador insistia, só falava para mim apontar, se você tem medo de escuro, se tem medo disso, é porque Jesus não está no seu coração, é o quê? E aí, naquele dia, eu falei, o pai deve ter falado com o pregador, porque eu tenho medo. Porque ele falava só para mim, só apontava para mim naquele dia. E naquele dia eu disse, não, eu não quero ter medo, eu quero ter Jesus no coração. Naquele dia eu confessei os meus pecados e aceitei Jesus como meu Salvador. Logo depois eu fui batizado, né? Aí fui batizado pelo meu pai, com 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos, fui batizado com 7 anos de idade. Yeah. Que bênção, que bênção. E o chamado para o ministério, pastor Sócrates, foi quando adolescente ainda também, que o senhor sentiu o chamado, ou um pouquinho mais tarde? Quero mandar um abraço para minha mãe, acabou de entrar aqui. Pastor Cléber, Iraci. Foi um negócio interessante. Eu me decidi pelo ministério, eu tinha 15 anos de idade. Eu me lembro que naquele ano, a campanha da Junta de Missões Nacionais era com as mãos assim, levantadas, algemadas, umas correntes arrebentadas e umas labaredas assim na altura e dizia assim, salve como que do fogo. E nós estávamos numa assembleia da Convenção Batista Sertaneja, na cidade chamada, pastor Jeremias Bento, que está acompanhando, conhece, tem lá, Santa Maria da Vitória. E naquele culto ali, naquela noite, eu me decidi pelo ministério, eu vou servir ao Senhor. Mas eu fui crescendo, né, ali, e vendo as lutas do ministério, do meu pai. Às vezes batiam lá na porta de casa de madrugada, pastor, corre lá em casa para apartar.
meu pai que está batendo na minha mãe, não sei o quê. E as lutas do sertão, a gente não tinha geladeira, não tinha certas coisas que eu via na casa dos meus tios. E aí eu disse, não, eu não quero ser pastor, não quero, não. Essa vida de pastor é muito difícil, tem que atender gente toda hora, qualquer hora do dia, da noite. Não quero ser pastor, você não. E aí botei aquilo no coração, lutando contra a chamada. E eu me lembro que eu dizia, no estado da Convenção Fluminense, tem um encontro de filhos de pastores, e esse retiro chama Refipa, que é retiro de filho de pastor, Refipa. E eu dizia no retiro, olha, a única coisa que eu não vou ser é pastor, não vou ser pastor. E aí eu continuei meus estudos, né? Terminei os estudos secundários, entrei na universidade, fiz o curso de engenharia química e Deus me deu a oportunidade de logo terminando o curso, trabalhar, e eu saí do país para trabalhar, trabalhei um tempo fora, depois voltei e continuei estudando, né, fazendo outras formações. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Lúcia, minha esposa, a mãe dela disse assim, minha filha foi criada para casar com pastor. E eu ainda brinquei, está casando com filho de pastor, está tudo em casa. E a minha sogra era filha de pastor também. O avô da Lúcia era pastor Nilo Cerqueira. Uhum. E eu disse, não, está casando com filho de pastor. Como que era o nome do avô dela? Nilo Cerqueira. Nilo Cerqueira. Nilo, ok. Nilo. E o avô, dos filhos do avô da Lúcia, 3 são pastores, né? 3 dos filhos são pastores. Pastor Judson, Garcia, Jair e Josué. O Josué já não está mais entre nós. Mas aí eu brinquei ainda com a minha sogra, não sei o quê. Eu era líder do trabalho da juventude, da Juberge, Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro. Sempre trabalhei muito, líder da juventude. E um dos congressos em que eu estava dirigindo, eu era o vice-presidente da juventude naquele congresso, num culto matutino, começou às 6 horas da manhã, o pregador naquela manhã do culto matutino, estudos bíblicos que a gente fazia, era o pastor Davi Gomes. E ele falou sobre o texto ali do Amazias, né? Os 50 talentos de prata, e o texto, a temática era Deus paga o prejuízo. Aí Deus me tocou tão profundamente ali, e disse, talvez você esteja trocando o chamado que Deus fez a você por uma questão financeira, por uma questão, trocando o chamado. Mas eu quero dizer para você que Deus paga o prejuízo, tá? E naquela manhã eu me lembro que eu era duro de chorar, tá? E naquela manhã eu não lembro como eu levantei do banco, pastor Clécio. Mas eu sei que eu estava lá na frente chorando e decidi, então, e era um apelo para o chamado ministerial. Eu falei, gente, são tantos anos que eu me decidi, eu estou trocando pela minha carreira profissional, pelos bens, tá? E quando eu desci do congresso, o congresso aconteceu na cidade de Nova Friburgo, quando eu desci do congresso, eu compartilhei isso com o meu pastor. E eu disse, não, mas eu só vou fazer isso ano que vem. Esse ano, não, tá, ano que vem. Ele disse, Sócrates, tudo que o inimigo quer é mais esse ano para tirar o desejo do seu coração. E aí eu saí com ele aquela noite, eu fui à aula inaugural do seminário e já saí de lá matriculado. Olha aí. O senhor já tinha formação em administração de empresas e engenharia também? Já. Ok. O doutor Osmar Teles Dias, o pastor Osmar, está mandando um abraço aí. Deus seja louvado pela vida preciosa do pastor Sócrates. Obrigado, doutor Osmar Teles, aqui de Mogi das Cruzes. Obrigado, pastor. Então, qual era a idade do pastor quando atendeu o chamado? 29 anos. 29, ok. Chegou a pastorear quantas igrejas, pastor Sócrates? Eu pastoreei, meu primeiro ministério,
foi na Igreja Batista de Vital Brasil, em Niterói. E lá era uma igreja pequenininha, que tinha dificuldade de sustentar o obreiro, tal. E eu fiquei lá por 5 anos e, graças a Deus, quando deixei a igreja sustentando o obreiro de tempo de dedicação exclusiva. Tá? Depois eu pastoreei outra igreja também em Niterói, a Primeira Igreja Batista de Caramujo, fiz o mesmo projeto e minha Onde estava o pastor Noélio agora? Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Pastoreei aquela igreja, também deixei lá a igreja com o pastor na época. Depois eu fiquei trabalhando. Era uma época que estava difícil de conciliar o ministério e a atividade profissional. Eu tinha feito esse projeto de pastorear igrejas que eu pudesse me sustentar, igrejas que precisassem de apoio ministerial. Então, esses foram os meus 2 primeiros pastorados nessa direção. Aí eu fui para a primeira igreja de Niterói, trabalhar na primeira igreja de Niterói, fiquei lá um bom período também, trabalhando lá, ajudando nos cultos. Era Fanini? Era pastor Fanini, exatamente. Fanini. Trabalhei lá nas transmissões do culto, do domingo à noite, trabalhei na escola dominical, e eu disse, eu vou ficar lá porque eu não vou ficar quieto, não vou precisar trabalhar, eu vou ficar sentado, mas 15 dias depois que eu estava lá, já estava trabalhando envolvido, né? Não tem jeito. E de lá eu fui para ajudar o pastor, a Igreja Batista 22 de Novembro também, pastor Jailton, eu fui ministro de administração e educação nessa igreja. Foi uma coisa muito interessante, a gente estava no seminário, nessa época eu era professor, e Lúcia também, professora no seminário, e nós conversamos com o pastor Jailton, dizendo, olha, pastor, nós estamos disponíveis para ajudar uma igreja que tenha necessidade, nós temos nosso sustento tranquilo, mas estamos dispostos a ajudar uma igreja que precise. Ele falou assim, só que isso é resposta de oração. Nós precisamos de alguém na área de educação, a nossa educadora faleceu e nós precisamos de alguém, e foi eu e a Lúcia fazer um ministério colegiado, ministério de educação, de administração e educação. Fizemos um trabalho bastante interessante lá, e aí, quando estava nessa igreja, eu recebi o convite da Convenção Batista Fluminense. Naquele ano, eu tinha decidido deixar a área em que eu atuava, na empresa, e me dedicar de tempo integral ao ministério, né? Tinha feito esse propósito, conversei com a esposa, com as filhas, e eu fui até aquele ano da Convenção Batista Brasileira, que foi em Serra Negra, e eu disse... eu estava lá, em 1999. Colocar à disposição para pastorear uma igreja. E acabou que eu fui convidado para assumir a liderança da Convenção Batista Fluminense, onde eu atuei por cerca de 3 anos ali. E quando então recebi o convite para atuar na Secretaria-Geral da Convenção Batista Brasileira. Aí, nesse período que eu fui pastor, trabalhei no Campo Fluminense, eu pastoreei algumas igrejas interinamente, fazendo sucessão pastoral em algumas igrejas do nosso campo fluminense, né? E depois, já aqui na Convenção Brasileira, eu pastoreei também durante 3 anos a igreja em que eu era membro, em Niterói, a Igreja Batista do Fonseca, também um processo de sucessão pastoral, e mais recentemente, por 2 anos, a primeira Igreja Batista também em Rio Bonito, num processo de sucessão pastoral. Muito bem. Pastor, o irmão Ademar de Barros está mandando um abraço dos homens do estado de São Paulo para o pastor. Há quanto tempo já está como diretor executivo da CBB?
Não estou ouvindo. O irmão Ademar de Barros manda um abraço Não estou dos ouvindo, homens. Está ouvindo? Está me ouvindo? Agora? Escuta agora? Alô? Está me ouvindo agora, pastor Sócrates? Me ouve? Alô? Pastor, me ouve? Alô? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Ok. Vocês estão me ouvindo? Todos que estão aqui estão me ouvindo? Quero saber que se me deu feedback, me deu retorno. O pastor Sócrates não estava me ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Ô, pastor Ailton, obrigado pelo retorno. Obrigado aí, meus irmãos. Pastor, me ouve agora? Agora sim, agora estou ouvindo. Ah, que bom, que bom. O pastor não está usando nenhum aparelho de fone de ouvido, não, né? Não. Ah, tá. Mas talvez, se fosse, era a interferência do fone de ouvido. Eu estava dizendo que o irmão Ademar de Barros está mandando um abraço dos homens batistas de São Paulo para o pastor. Isso. Nosso líder aí dos homens batistas de São Paulo, irmão Ademar. Ele foi líder aqui, foi presidente, agora ele coordena os MUPANs, né? O pastor Ailton Amorim, ele é o presidente do CTM, Conselho de Educação Teológica e Ministerial, mandando um abraço para o senhor também. Obrigado, pastor. Da Convenção Batista de São Paulo. Pastor, há quanto tempo o senhor está na direção geral, como diretor executivo da CBB? 19 anos, pastor Cléber. Desde, então, 2002. Março de 2002. 2002. Eu acertei na lata, não é porque eu sou bom de matemática, que antes de ontem minha filha completou 20 anos, ela nasceu em 2001, então já passou assim. Ok. O senhor substituiu o pastor Salovi Bernardo, não é? Exatamente. Salovi Bernardo. Pastor, em 2020, o pastor fez um apelo aos pastores batistas, às igrejas, a respeito dos cuidados. O senhor soltou um vídeo, né, divulgando cuidados com a Covid, um vídeo institucional, e logo em seguida o senhor foi acometido do Covid e foi internado. Fale desse período que mobilizou todo o Brasil batista em oração por sua vida. O senhor lembra mais ou menos onde o senhor contraiu a doença? Foi dentro de uma igreja? Foi no escritório? Tem noção disso ou não? Tenho noção. Foi ali no... Acho que eu fiz o vídeo depois já que eu fiquei internado, né? Porque... Não, foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes o senhor soltou, depois logo em seguida o senhor foi internado.
Eu tinha ido naquela semana, do dias 13 a 15 de março, eu fui pregar na Assembleia da Associação Batista Sul de Minas, na região lá de Varginha, ali. Foi na primeira Igreja Batista de Três Pontes, que foi a Assembleia. Fui eu e Lúcia. Lúcia foi falar para as esposas de pastor e para as senhoras. Havia também um aniversário lá da União Feminina, daquela associação. Então, nós fomos, retornamos no dia, na segunda-feira, dia 16 de março. Chegamos aqui e no dia seguinte eu fui para o escritório trabalhar e tal. E aí a nossa primogênita estava assim com os sintomas de gripe. E nós ficamos cuidando, a Lúcia acabou ficando também, eu fiquei cuidando delas duas aqui. Isso entre o dia 16 e dia 30 de março, ou seja, ali, de 15 dias ali. E normalmente no escritório. Mas depois do meu caso é que a gente foi descobrir que elas tinham tido o Covid também, as duas tiveram Covid. Na realidade, a minha infecção vem daí. A gente não sabe aonde a Mariane, talvez no trabalho, por aí, aconteceu. Eu fui internado, então, eu fui ao hospital para fazer uma consulta, porque eu fui dirigindo e disse, vou fazer uma consulta, porque eu estou sentindo dores na região lombar, tá? E fiquei internado naquele dia 30 de março. Fiquei, então, internado. Eles constataram, e no primeiro instante, eles disseram, não, vamos ficar aqui, o senhor vai ficar aqui uns 2 dias de observação, há um certo comprometimento do seu pulmão, e desses 2 dias viraram 36 dias, na realidade. Né? Uhum. Então, o senhor começou quando o senhor foi internado, o senhor já estava com falta de ar? Não, eu não sentia falta de ar. Não sentia. Não tinha, esse não foi um sintoma. É um sintoma que eu senti até ser internado, nem nada dos sintomas, nem falta de ar, nem falta de olfato, nem gustativo. Essas características não me afetaram antes. Eu fiquei muito mais com a questão do olfato e do sabor, depois da internação, é que eu ainda fiquei durante um tempo com esses sintomas, né? Uhum. O fato do senhor ir para a UTI é que começou, aí lá no hospital começou a faltar o ar, é isso? Eu fui internado por volta de umas 10, 11 horas da manhã, e fui para um quarto, fiquei lá medicado, sendo observado. Por volta de 3 horas da tarde, eles me levaram para o CTI, só me disseram que o senhor vai ser transferido para o CTI. E no mesmo dia? No mesmo dia que eu fui internado. E no dia seguinte eu fui entubado, entendeu? No dia seguinte, logo eu fui entubado. Havia poucas, os médicos ainda estavam conhecendo o tratamento, os efeitos, né? Eu fui, então, entubado. Havia comprometimento de cerca de 25% dos meus pulmões. Quando eu fui para o CTI, fui entubado. Então, de lá até o final da internação, o senhor apagou, né? Eles deram sedativos e não viu mais nada. Nada, mais nada. Não senti dor, não senti absolutamente nada. Eu sei que no tratamento, além de ficar entubado e ficar totalmente... Eu não tenho nenhuma lembrança. Os médicos disseram que isso era natural, é normal, porque eles chamam de coma induzido. Induzido? Né? Como induzido? Coma induzido, exatamente. E aí fizeram... eu acabei tendo que fazer tratamento dos rins, hemodiálise, transfusão de plasma, abriram aqui a lateral no pulmão para retirar líquido. Eu não tenho... nada disso eu vi. Eu tenho essa lembrança,
eu vou lembrar das coisas já dia 20 e pouco de abril, 22 ali, 20 e poucos Uhum. dias depois é que eu Então, nesse comecei período houve um apagão. Houve um total, apagão. total. Uhum. E nem sonhar sonhou. Também não. Nem lembra, Se não lembra de sonhei, nada. se sonhei, não lembro. Não lembra. E Não. como o senhor está hoje, pastor? Teve sequelas? Conte para nós. Sim, tem sequelas, né? Natural das pessoas que passam pelo período que eu passei, de internação, de imobilidade, né? Quando eu me dei conta, eu estava com os braços presos na maca, e eu perguntei por que aquilo. Ah, o senhor arranca tudo. Quer dizer que eu tirava os equipamentos, né? Mas, veja bem, eu estou trabalhando normalmente, atendendo o escritório, diariamente, cuidando das coisas. Tenho pregado em várias igrejas aos domingos, tenho participado da minha classe de escola dominical na igreja, tenho estado atuando. Normalmente, graças a Deus, consigo dirigir. Agora, as sequelas são ainda eu faço fisioterapia ainda respiratória e tal, mas recuperei as condições físicas. Tem que ter cuidado porque canso, eu tenho caminhado pela manhã, mas ainda dá algum cansaço, né? Segundo os médicos me orientaram, houve esse período de inatividade, houve destruição de muitas células, segundo eles, e então precisa ter todo cuidado. Eu não tenho viajado, a imunidade ainda está baixa, então eu preciso recuperar o estado ideal de imunidade. Tenho usado máscara o tempo inteiro, só não estou usando aqui porque eu estou na minha biblioteca aqui, sozinho, fechado, isolado, mas uso Uhum. máscara todo o tempo e tenho Já realmente... tomou as vacinas? Ainda não. Já tomei as 2 doses da Já. vacina, já tomei, Uhum. e tomando todos os cuidados que todos nós devemos ter, né? Por Sim. essa questão. Mas A semana passada perdemos o irmão Aminon, né? 29 anos. exatamente, exatamente. E aí Tristeza. foi Ele esteve aqui o ano passado trazendo peso arado, conheci ele. isso, Foi muito triste eu saber essa eu notícia. no escritório todos, menos um que já tinha tido também Covid, todos os outros da equipe lá, que são total de 9, né? Com a Minon eram 9, Uhum. da equipe 7, nesse período que o Aminon teve também, 7 foram contaminados e foram afastados. Nós ficamos lá, Que eu coisa. praticamente fiquei no escritório sozinho para atender, mas graças a Deus, todos essa semana já retornaram, graças a Deus. Amém, amém. Pastor, vamos falar um pouquinho de CBB agora. Para quem não sabe, qual o significado de CBB e qual a missão e a visão da convenção? Veja bem, a Convenção Batista Brasileira, ela foi organizada em junho de 1907. Naquela época, o número de igrejas batistas no Brasil era de cerca de 94, 98 igrejas. O objetivo, e está registrado isso naquela ata de organização, era reunir esforços dessas igrejas para ganhar a pátria e o estrangeiro para Cristo. Esse foi o objetivo, e é o objetivo da Convenção Batista Brasileira, trabalhar com as igrejas que são cooperantes com a Convenção, para que a gente evangelize, use todos os esforços para preparar obreiros, para evangelizar, fazer missões, e como lá em 1907, ganhar a pátria e o estrangeiro, a expressão que eles usaram foi essa, estrangeiro. Então, a missão da convenção é reunir os esforços das igrejas, de todas as igrejas que fazem parte dela, para que o evangelho alcance a nossa pátria. Aí, para isso, nós precisamos capacitar
teologicamente. No início nós só tínhamos hoje, graças a Deus, tem seminários espalhados por todos os estados do Brasil. Mas durante muito tempo nós só tínhamos praticamente as duas casas, Seminário do Norte foi o primeiro a ser organizado, depois Seminário do Sul, e mais 60 anos atrás o Seminário Equatorial na região de Belém. Durante muitos anos nós só tínhamos essas três casas de formação teológica. Começou a nascer alguns institutos em alguns estados, em algumas cidades, e hoje nós temos só na Associação Brasileira de Instituições Teológicas, nós temos cerca de 59 seminários reconhecidos pela ABBET como seminários batistas, né? Mas temos mais, temos aqueles que não são afiliados e que têm a formação. Então, a missão da Convenção Batista Brasileira, reunir os esforços de todas as igrejas para a realização. Para isso, nós produzimos material de formação na área de educação religiosa, de estudos bíblicos, acompanhamento, todo esse esforço, a declaração doutrinária, de divulgar, de orientar as igrejas na questão de sucessão pastoral, na questão de consagração de diácono, na questão de culto e adoração. Produzimos documentos e representamos, a convenção nos representa como igreja nas ações públicas em que se entende que deve se manifestar, né, dentro daqueles princípios que são os nossos princípios da Bíblia como fiel, inerrante e único documento, a Bíblia, a separação de igreja, Estado, o batismo de pessoas que têm entendimento, batismo por imersão. Então, nós somos, a Convenção Batista Brasileira tem esse objetivo, né, de manter esse elo de ligação doutrinária e de orientação às igrejas. Pastor Sócrates, a convenção, então, está completando 114 anos, mas os batistas este ano completam 150 anos de trabalho no Brasil, é isso? No dia 10 de setembro, pastor Cléber, nós vamos celebrar, então, que queremos que todas as igrejas espalhadas do Brasil, vai ser uma sexta-feira, 10 de setembro, um culto de ação de graças pela primeira igreja batista organizada em solo brasileiro. A primeira igreja batista, desculpe, em solo brasileiro, foi a Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, 10 de setembro de 1871. Esse é o marco do início do trabalho aqui no Brasil. E foi, inclusive, a igreja que deu as cartas, 5 cartas de transferência de 2 casais de missionários americanos. Foi essa igreja quem escreveu para a Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, a Junta de Richmond, dizendo que a necessidade de enviar missionários ao Brasil. Aí dizia a carta, é um povo afável e que precisa de Jesus Cristo. Então, essa igreja foi onde tudo começou. Antes da organização dessa igreja, que foi com aqueles colonos americanos que vieram para o Brasil depois da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, houve um missionário americano aqui no Rio de Janeiro. Ele esteve aqui, mas ele ficou pouco tempo, foi muito perseguido. Ele tinha trabalhado na África e ele falava o dialeto de muitos dos africanos que escravizados vieram para o Brasil. E o objetivo, então, era esse. Ele morou aqui no Brasil, na região do Alto da Boa Vista, aquela região, foi muito perseguido e ficou pouco tempo aqui no Brasil. Agora, a primeira igreja mesmo organizada em solo brasileiro foi a primeira igreja batista de Santa Bárbara do Oeste. A segunda, ela não deu continuidade. A segunda igreja foi organizada onde hoje é a cidade americana. E ali chamava-se estação, porque a estação de trem que vinha de Campinas, ali terminava a estação. Então, aquele local que é americana hoje chamava-se estação. E foi organizada a segunda igreja, mas essa igreja não foi adiante. Então, depois de Santa Bárbara, foi organizada a primeira igreja batista da Bahia, com carta de transferência de 5 membros da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste.
Essa é a nossa gênese. Inclusive, o ex-padre, né, Antônio Teixeira de Albuquerque, Antônio né, ele Teixeira, estava que era nessa, membro nessa sim. de Ok. 5, exatamente. Foi 2 casais mais o padre, o ex-padre. Os dois Antônio casais Teixeira, dois casais americano. americanos, né, e o Isso, ex-padre. O O ex-padre, que ex-padre já era era pastor nessa época? ele já era pastor. Ele foi, Já? no dia que ele foi batizado, pela manhã, no culto à noite, ele foi consagrado pastor. Tá? Olha, no dia do batismo? No dia do batismo, é. Acho que É nós não temos coragem interessante. de fazer isso hoje, não, né? Hoje não. É, mas olha, Mas ele foi batizado pela muitos manhã. não querem nem batizar no dia da conversão, né? Porque acham errado. É, Então, tem que ter pelo menos a classe de novos crentes, catecúmeno. E ele foi batizado e consagrado ao ministério. Que benção. Pastor, então, o marco batista, o marco inicial, 10 de setembro de 1871, Santa Bárbara do Oeste. exatamente, exatamente. E Reis Pereira não nos ouça. É O impossível. Reis Pereira era defensor ferrenho de Salvador, né? 15 de outubro de 1882. Mas eu acho que se ele estivesse vivo, ele se rendia, né, pastor? Eu acredito que sim, né? Os Com próprios certeza. documentos, que nós foram sendo descobertos, as correspondências dos missionários para a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos provam perfeitamente e retratam esse fato. Há um livro publicado por nós, a editora da Convenção, a Convicção Editora, chamado Marco Inicial, que o autor é o pastor Marcelo Santos. Está muito bem retratado e documentado esse fato. Muito bom. Esse aí eu não tenho ainda, eu vou atrás dele. Marco Inicial, né, do Marcelo. Marcelo é aqui de São Paulo, da Igreja Batista da Graça. Eu vou atrás desse livro aí. Exatamente. Pastor, tem alguma coisa preparada? O senhor pode dar algum spoiler? Há alguma coisa para o dia 10? Aí vai acontecer algum evento presencial em Santa Bárbara? Veja bem, depende muito, pastor Clefson, das condições, né? A nossa ideia era fazer um culto presencial lá na igreja que hoje é a igreja em Santa Bárbara que sucede... Memorial de Santa Bárbara. Exatamente. Que sucede... Mas nós não temos segurança ainda dessa possibilidade. Estamos trabalhando, conversando com o pastor Adilson, que é o executivo do campo de São Paulo, mas com certeza nós vamos ter, pelo menos lá, nós queremos ter em várias igrejas nesse dia, um culto de ação de graça nesse sentido. Nós devemos divulgar logo nos próximos meses essa programação, a diretoria já está trabalhando nesse sentido, através do Jornal Batista, através das mídias sociais, com certeza. Que bênção. Vai ser bênção. Esperamos que até lá, né, temos ainda 4 meses, que o povo brasileiro possa estar, a grande maioria, vacinado já, né? Com certeza, graças a Deus. Quais são os projetos atuais nessa pandemia que a Convenção Batista Brasileira deu sequência ou começou algo novo nessa pandemia? O que o pastor pode dizer nesse período de pandemia? Projetos que a CBB tem realizado. Veja bem, no sábado passado eu participei de um concílio aqui no Rio, participei do concílio de organização de uma igreja no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos dando continuidade. Esse ano, o nosso tema compartilhemos graça e misericórdia. Nós estamos atuando em todas as áreas, usando a tecnologia. Na próxima semana, nós teremos um congresso dos homens batistas do Brasil. Tá? A base vai ser um congresso virtual. Nós já temos mais de 600 congressistas inscritos. A gente vai trabalhar a partir de uma igreja em Brasília, que vai ser a base de transmissão, mas cada um
na sua igreja, na sua residência, participando do congresso sábado e domingo. Teremos o pastor Fausto, presidente da convenção, um dos oradores, pastor Josué Salgado também. Teremos grupos musicais de vários estados do Brasil. Estamos mantendo as atividades, claro, com muito cuidado, estamos mantendo a formação, os cultos missionários, estamos continuando com todas as atividades, claro, dentro dessa questão de tecnologia. Uma campanha muito forte da convenção, liderado porque o trabalho da convenção é feito pelas organizações executivas, né? A convenção faz através da União de Homens, da União Feminina, da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões. Os órgãos executivos, que nós chamamos, é quem fazem as atividades especificamente. Então, no socorro ao povo ribeirinho, lá nas enchentes, milhares de cestas básicas já foram distribuídas, o nosso povo tem participado efetivamente, temos abençoado aquele povo. Nós temos mantido todas as atividades, inclusive as reuniões deliberativas virtuais têm sido feitas. Temos mantido o trabalho de literatura, de escola bíblica dominical, estamos mantendo, produzindo com muita dificuldade, falta de matéria-prima, essas coisas tudo, mas Deus tem nos dado a vitória e nós estamos atendendo às demandas, né, das igrejas batistas nesse tempo. Tem um irmão aqui que colocou boa noite, pastor Sócrates e Reis Pereira. Acho que ele não entendeu. Deixa eu explicar. Pastor Reis Pereira, ele já é falecido. Ele foi um historiador dos batistas, escreveu o livro A História dos Batistas do Brasil. É isso, né, pastor Sócrates? História do Batista no Brasil. Isso. Foi pastor no Rio de Janeiro, Igreja Batista do Rocha, da Rocha. Exatamente. Ou do Rocha? Da Rocha, né? Do Rocha. Do Rocha. O Rocha é um bairro. O Rocha é um bairro, uma região aqui do Rio. Uhum. E ele já é falecido há alguns anos. Então, nós brincamos aqui, falando que o pastor Reis, se estivesse vivo, ele não ia... Mas aí o pastor Sócrates falou que ele ia se curvar o livro do Marcelo Santos, ele ia entender. Mas, então, o meu nome é Cleverson Vale. Então, acho que ele quis dar boa noite para nós dois aqui. Ele pôs boa noite para o pastor Sócrates e pastor Reis Pereira. Mas quem diria se eu fosse o Reis Pereira? Oh, que bênção! Você tem algumas características dele. Você é um bom escritor também. Obrigado, pastor. Vindo do senhor, eu fico muito lisonjeado. Obrigado mesmo. Você tem nos abençoado com seus textos lá no Jornal Batista, lá na revista Homem Batista, tem nos abençoado. Quero agradecer. Obrigado. Que Deus continue te usando desse dom aí. Amém, pastor Sócrates. Pastor, o senhor falou do Congresso dos Homens. Está no site da CBB ou da própria União de Homens Batistas do Brasil o link para inscrição? Nós estamos usando a mídia da União de Homens, né? O site e as mídias sociais aí, há um post circulando em todos os mídias da convenção, no Instagram, no Facebook da convenção, tem lá esse post do Congresso. Ok. A Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que seria este ano, ela foi adiada para 2022. Na opinião do senhor, ela corre um risco de acontecer apenas online? Eu creio que não, pastor Cleverson. Eu estou crendo que vamos nos reunir em Vitória, em janeiro de 2022. Talvez tenhamos limitação pelas autoridades sanitárias da cidade, temos que limitar o número de participantes, né? Mas eu estou com muita confiança e estamos trabalhando nesse sentido de termos a Assembleia presencial em janeiro, possivelmente 17 a 23 de janeiro de 2022, na cidade de Vitória. Mesmo antes da pandemia, as assembleias da convenção ocorriam presencialmente e também virtualmente, né? Era transmitido ao vivo para todo o Brasil. Ela deve ocorrer da mesma forma o ano que vem. Nós devemos transmitir dos locais, né?
temos transmitido os cultos da manhã e da noite, Uhum. são mais de cunhos mais inspirativos, né? Nós temos transmitido já há alguns anos, vemos fazendo isso, e vamos manter essa metodologia de trabalho. Só a parte deliberativa que corta, né? Só a parte deliberativa, porque diz respeito ao nosso ambiente interno ali, né? Uhum. Não faz sentido, porque quando nós estamos transmitindo para o mundo. Hoje, quando você faz Sim. usa a tecnologia, você está transmitindo para o mundo. Então, como Uhum. são assuntos deliberativos, gestão, essas questões que diz mais respeito à nossa economia interna dos batistas, é que a gente não transmite. Pastor Sócrates, quantas igrejas e congregações há cadastrados hoje na CBB? Bom, nós somos total de templos batista, hoje, igreja, congregação, nós somos 13.100. São 13.100. Uhum. 13.100, entre Que igrejas e benção. congregações. O Os dois pessoal, juntos. Uhum. o pessoal da Aliança Batista Mundial costuma dizer o seguinte: não, no Brasil são 13.100 igrejas, porque as congregações que vocês chamam são verdadeiras igrejas, têm templos, nem todas, né, mas a maioria, na realidade, tem. Então, são Uhum. 9.400 igrejas organizadas, registradas, e suas congregações. Chegamos, então, a 13.100. Que bom, que benção. E a Junta de Missões Nacionais, que pertence à CBB, ela lançou alguns anos atrás uma campanha, né? Uma igreja para cada 10.000 habitantes. Essa campanha continua. Continua. Esse nosso projeto é, de expansão, né? A Junta de Missões Nacionais, ela, alguns anos atrás, ela recebeu da convenção a responsabilidade que tinha a Junta de Evangelização, a GEVAN, né? Então, hoje, a Junta de Missões Nacionais ela é responsável por executar toda a área de orientação, de evangelização no Brasil, né? Quer seja, não só de envio de missionário, mas programas de crescimento também faz parte dessa atividade operacional da Junta de Missões Nacionais, claro, com o apoio de todas as outras organizações, né? Então, nós ainda Muito estamos com bem. esse é o nosso desafio. Uma igreja para cada 10.000 habitantes. Amém. Vamos alcançar. Tem um Pagado? irmão aqui, eu não sei o nome dele, ele aparece com um ACR 1958. Eu fui aluno do pastor Sócrates no Seminário Batista em Niterói. Ele está colocando aqui, eu não sei o nome dele, mas ele está dizendo que foi seu aluno. E também, boa noite, meu amigo Sócrates Júnior, da Tintas Internacional, perdeu um dos maiores homens especialistas em corrosão e o mundo cristão ganhou um ungido de Deus. Ele está falando do senhor aí. Pastor, eu quero agradecer muito mesmo. Júnior, obrigado, Júnior. Obrigado, Júnior, Oi? um grande amigo, na minha vida profissional, né? Sim. E um servo de Deus também. É, que é a área que eu era um especialista, né? Mas eu não sei quem é o aluno, mas a minha alegria de ter podido atuar ali naquele seminário durante 14 anos como professor. Foi uma boa. Eu fico Ok. feliz quando encontro aí pelo Brasil alunos, meus ex-alunos, são presidentes de convenções, são pastores de grandes igrejas. Fico O feliz. rapaz, o Eu rapaz que tenho, citou aqui, pastor Sócrates, que foi seu aluno, é Reis Pereira. Então ele está dizendo, o Reis Pereira, eu entendi que ele estava falando do Reis Pereira. O nome dele é Reis tá. Pereira. O senhor lembra? O sobrenome dele, Reis não, Pereira. foram 14 anos, fica difícil, né? Você, Verdade. quando eu os encontro, eu relembro, né? Mas assim, eu costumava fazer a chamada, chamada sem chamar o nome, eu ia olhando e eu guardava o nome de todos eles. De vez em quando eu tinha uma dúvida, né?
Aí eu fazia alguma pergunta. Pastor, tipo eu quero assim, agradecer muito mesmo a presença do senhor aqui. Foi muito joia a nossa live. O senhor pode orar encerrando a nossa live? com certeza, com certeza. Muito obrigado pelo privilégio de estar com o irmão também, viu? Eu que agradeço. Deus bendito, Pai de infinita misericórdia, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós somos agradecidos por todas as dádivas que Tu tens concedido a cada um de nós. Eu te peço por cada um dos irmãos que estão acompanhando aqui esse nosso encontro, essas informações. Te agradeço pelo Teu povo que tem nos abençoado e transmitindo a Tua palavra, Senhor, a cada um dos nossos conterrâneos aqui no nosso país. Pedimos que Tu continues abençoando o pastor Cleverson no seu ministério, na sua atuação, dando a ele inspiração nos textos que tem produzidos, em cada área de atuação que Tu tem chamado o Teu servo. Dá-nos uma noite de descanso para o repouso do nosso corpo e nos dê a Tua graça e a Tua bênção a cada dia. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Um abraço, pastor Sócrates. Deus abençoe o senhor e toda a família. Fique com Deus. Um abraço a todos. Da mesma forma, pastor Cleves. Obrigado.